Olá, um assunto ainda cercado por tabus e muitas dúvidas. O suicídio já é uma das principais causas de morte entre jovens adultos e idosos, com mais de 70 anos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Segundo dados divulgados pela OMS, casos de suicídio devem crescer cerca de 50% e atingir a marca de 1,5 milhão de casos até 2020 em todo o mundo. No Conexão Saúde de hoje, nós vamos falar sobre esse assunto. Para isso, nós recebemos 3 convidados aqui no estúdio. Estão conosco o Igor da Rosa Finger, professor do curso de Psicologia da Unicinos, Anildo Fernandes, coordenador nacional do CVV, e Isaac de Araújo, membro da Comissão de Divulgação da ONG. E você, quer saber mais sobre esse assunto? Está começando agora mais um Conexão Saúde. O Brasil é o 4º país latino-americano com o maior aumento no número de casos de suicídios entre 2000 e 2012, segundo um relatório feito pela Organização Mundial de Saúde. A região sul, seguida pelas regiões centro-oeste e norte, é a que registra o maior número de suicídios no país, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria. E a gente começa essa entrevista então, Joyce, querendo saber do professor Igor, por que acontece tantos casos, por que esse número vem aumentando cada vez mais? Infelizmente, né, professor? Sim. Em primeiro lugar, agradeço ao convite de participar do programa. E ela é uma pergunta um pouco complexa de ser respondida, embora tenha algum significado, né? Por que está aumentando muito o índice de suicídio? Porque o suicídio se torna, para a pessoa, uma possibilidade de solução do problema. As pessoas estão sofrendo muito e veem o suicídio como uma forma de solução. É bem pouco provável que o aumento do suicídio está vinculado a ter mais pessoas se matando, tipo, vou me matar, como um incentivo. Não. O aumento do suicídio está vinculado certamente à busca de alívio dessa dor. Um aspecto importante de ser pontuado é que existem tipos de suicídio diferentes, não que haja especificamente tipografias diferentes, mas o comportamento do suicídio é um só, mas o contexto em que ele ocorre pode ser diferente. Pode ser de uma pessoa que sofre um transtorno depressivo, por exemplo, uma pessoa que teve uma perda significativa, ou que nota que a sua vida realmente não vale a pena, ou que tem um transtorno de desregulação de humor. Então essas seriam as principais causas que acabam levando as pessoas a cometer o suicídio? Não necessariamente causa. O que causa a tentativa de suicídio é a percepção da pessoa de que aquela ação, se matar, vai resolver o problema. Ela sofre. E dói pra caramba. E provavelmente a vida da pessoa que pensa em se matar é uma vida realmente, nos olhos dela, que não tem outra solução senão se matar. Então, o que provavelmente gera, o que geralmente causa o suicídio é essa percepção de que, ao me matar, eu vou resolver o problema. Só que, óbvio, é uma solução, de certa forma, válida. Nós não podemos invalidar necessariamente a solução. Sim, é uma possibilidade, mas isso provavelmente não vai resolver o problema todo da pessoa. Muito pelo contrário. É um fim de uma possibilidade de solução de um problema. A causa está muito mais associada, então eu não consegui ver outras possibilidades de solução na minha vida. Porque a minha vida provavelmente pode ter sido tão maltratada em que esta solução me parece ser melhor. E nesse sentido, ter o apoio, ter a ajuda de um profissional ou de ONGs, como que nós vamos conversar agora, é indispensável para poder permitir que a pessoa veja, ok, faz sentido tu pensares que não tem a solução, mas vamos pensar em outras hipóteses antes de tu usar essa. Vá que essa seja uma possibilidade, mas não há outras, para ajudar a pessoa a notar que sim, existem outras formas de resolver o seu problema, a sua dor, o seu sofrimento. Anildo, as pessoas que procuram vocês, geralmente elas estão em que situação? Em primeiro lugar, bom dia. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês neste momento. Como é que estão as pessoas que nos procuram? Elas são vítimas de perdas significativas ao longo da vida, muitas vezes perdas que nasceram já no ventre materno, que era uma conchinha gostosa, quentinha, e já saiu dali e começou a enfrentar um mundo, de certa forma, hostil, tá? E nós entendemos que o suicídio, complementando o que o professor Igor falou, que o suicídio é uma forma de comunicação. A pessoa está tentando dizer para alguém, eu não estou bem, só que nós que estamos próximos não conseguimos entender as entrelinhas. Nós não conseguimos perceber o que a pessoa está nos dizendo.
Muitas vezes ela nos diz, meu Deus, me tira daqui. Vontade de dormir e não acordar mais. Tá? E nós entendemos outra coisa completamente diferente. Nós não deixamos ela completar o raciocínio. Nós falamos sobre o que ela nos disse, dizendo, mas que é isso? Olha a tua vida, olha a família, olha o carro que tu tem, sem entender que aqui dentro ela tem uma perda muito grande e que ela gostaria de falar sobre aquilo. Isaac, geralmente as pessoas não têm, os familiares não têm consciência que a pessoa pode cometer realmente esse tipo de situação, esse tipo de fato, né? Como é que as pessoas que chegam até vocês, elas relatam? Eu converso com os meus familiares, converso com os meus parentes, mas ninguém me entende, ninguém me compreende, é mais ou menos por aí? Bom dia, um prazer estar aqui com vocês, com os alunos aqui, o professor. Eu, como voluntário, né, é tão gratificante, tão interessante, né? Quando a pessoa, ela está, que ela não tem com quem conversar. Ah, minha mãe, meu irmão, meus pais, eles não me ouvem. Então, que bom que eu achei vocês para poder conversar. Isso aí está me... eu estou numa situação... eu não quero mais viver. E conversando, amenizando, a pessoa no outro dia, muitas vezes, liga novamente, que bom que eu conversei contigo, que eu consegui dormir. Eu não tenho ninguém para me dar um apoio. A pessoa mais de idade, muitas vezes, só tem um cachorrinho que me dá um apoio. E tu no outro lado da linha ouve sim aquele latido daquele animalzinho. Então é bom, é tão gratificante, né? Conversar com essa pessoa, fazer com que ela, não indagando, não fazendo, questionando, mas deixando que ela vá se abrindo. Ou julgando até mesmo, né? Julgando, Como o Nilo comentou, sem julgamento. Nossa, você tem família, você tem casa, você tem carro, mas não é por aí, não é isso que a vamos pessoa está conversar, precisando ouvir. vamos conversar. Ela começa a se soltar. E as pessoas ligam com frequência para vocês? Com frequência. Com frequência, às vezes tu atende ligação, dizer para vocês, de 3 horas. Eu, vivência minha, como voluntário, já atendi pessoas ouvindo 3 horas. Isso aí é muito interessante, né? Porque depois, que bom que eu conversei contigo, que eu consegui dormir. Que trabalho fundamental mesmo, né, Joyce? Bom, quer Perdão, complementar? perdão. Imagina. Você pergunta sobre a frequência, né? No ano passado, por exemplo, o CVV teve mais de 1 milhão de ligações no conjunto todo, porque são 70 postos no país, são em torno de 2.000 voluntários se colocando à disposição 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, esse 1 milhão de ligações de pessoas que nos procuraram, tá? Muitas vezes algumas repetem a mesma ligação. Falam com outros voluntários porque elas ainda não estão prontas para assumir uma nova postura. Mas elas dizem ao longo da conversa que estão se sentindo aliviadas. Porque à medida que elas falam, o professor trabalha na área, percebe isso de outra forma, à medida que elas vão conversando e vão falando do problema, é como se elas começassem a aliviar uma tensão, sabe? Começam a se sentir mais aliviadas, porque elas se sentem muitas vezes como se estivesse dentro de uma panela de pressão, de um liquidificador, batendo de um lado para o outro sem solução. Perfeito. E esse ponto é muito interessante porque, de fato, às vezes quando nós estamos em crise, o alívio da pressão é indispensável na hora da crise, mas nós precisamos de agir após a crise. Nós temos que notar, ok, há uma ideia de suicídio, há uma perspectiva de suicídio e liberar essa pressão, mas logo após que a pressão acabar, é muito importante permanecer numa intervenção, porque senão é bem provável que ela vai retornar e é por isso que o contato retorna e se torna reforçado, constante isso. E complementando um aspecto que tu havias colocado, que também é interessante, é que essa conduta do tipo, não, mas tu tem uma vida que vale a pena, tu tem uma família muito boa, etc. É uma das piores estratégias que nós podemos fazer com uma pessoa que está em crise de suicídio, porque nós estamos dizendo a tua dor não é válida. Está subestimando aquilo. Exato, tipo, não, isso tu quer te matar por causa disso? Não, te mate por uma coisa que vale a pena. E não é isso que está acontecendo, nós temos que, muito pelo contrário, entender que se ela pensou em se matar, é porque é uma opção viável para ela, para tentar aliviar a dor. Ok, professor. Bom, Conexão Saúde faz agora um rápido intervalo e na volta tem mais entrevista aqui no estúdio. A gente já volta.
Estamos de volta com Conexão Saúde. O programa de hoje se dedica a falar sobre suicídio. Bom, a gente sabe que um dos principais problemas relacionados ao tema é a falta de abordagem do assunto por parte da imprensa. A gente vai conferir agora um trecho de uma entrevista da professora Cláudia Cruz para o programa Ideias em Tese, aqui da TV Unicinos. Ela fez a tese de doutorado sobre o tema no programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade. Acompanhe. Existe um certo receio, inclusive dos meios de comunicação, de falar sobre suicídio, temendo que isso possa precipitar alguém que esteja em sofrimento a fazer. Mas tudo vai depender da abordagem. Acho que os espaços de comunicação, eles podem ser, inclusive, da maneira que eles abordarem o assunto, mostrando que ele pode ser evitado, que existem alternativas. Muitas vezes a pessoa está numa situação de sofrimento e ela acha que não vai ter mais saída. E ela, no fundo, talvez não deseja a própria morte, ela quer matar aquela situação de sofrimento, ela quer acabar com aquela condição. Se ela pudesse achar ou ver uma saída, talvez ela não cometesse. Então, acho que espaços de educação em saúde são importantes. Bom, esse foi o depoimento da Cláudia Cruz para o programa Ideias em Tese sobre esse tema, né, Joyce? E a gente volta falando justamente, eu quero saber do Isaac, para vocês do CVV, qual a importância que tem a mídia em tratar esse assunto, porque a gente sabe que ele ainda é um assunto delicado, tem muito tabu em torno dele, mas por que é importante que a gente fale sobre esse assunto? Nós do CVV, né, a gente é muito interessante, né, por exemplo, nós temos aqui o doutor, aqui em Porto Alegre, né, o doutor Nogueira, que é da OMS, e ele é um psiquiatra do Hospital Mãe de Deus. Então, ele, nos países de primeiro mundo, segundo a OMS, né, onde o suicídio era altíssimo e houve a divulgação da mídia, diminuiu. Por exemplo, a AIDS, quando apareceu a AIDS, era um tabu incrível. Depois que a mídia começou a divulgar, a pessoa começou a se cuidar e assim é o suicídio. Por exemplo, na nossa região, a região aqui, o que acontece de suicídio? Se a mídia participasse, divulgasse como o CVV participa, né? Temos quase que certeza que diminuiria muito a tentativa, o suicídio. Nós temos o GAMS, né? O Grupo de Apoio Mútuo do Sobrevivente do Suicídio, que nós reunimos a primeira terça de cada mês. Foi o primeiro no Brasil, foi criado em Novo Hamburgo, faz 2 anos. E lá se junta aquelas pessoas, pois é, quem sabe, compartilham, né, com afinidade sobre aquela familiar que se suicidou ou aquela que tentou se suicidar. Vai lá, conversa, né? Pois é, se alguém tivesse... Se eu soubesse do CVV, eu não teria feito. Posso fazer uma questão, Isaac, para ti? Sim, Essa divulgação que tu relatas, a divulgação de índices de suicídio sobre fulano de tal faleceu ou sobre, por exemplo, o CVV e formas de apoio e de proteção desse aspecto? Em forma de apoio e proteção. Okay. Ótimo, porque isso é um diferencial muito importante. Muito importante. O que nós sabemos é que, sim, a divulgação desta forma, ela é realmente indispensável, né? Tudo depende da abordagem também. Exato. Né? Porque um dos principais receios que a mídia tem também ao abordar esse assunto é acabar incentivando, né, o suicídio ao invés de realmente contribuir para que esses números diminuam, né? Ao mostrar um caso, explicar como foi que aconteceu o desenrolar do processo. Exatamente. Professora, a gente queria ouvir de você, então, de que forma você acha que seria o ideal que a mídia trabalhasse esse assunto? Uma forma como esse programa aqui, por exemplo. Fantástico. Podemos falar sobre suicídio, podemos mostrar para as pessoas que, ok, isso é uma opção, porém não é a única. Diferente de utilizar exatamente como essa proposta que tu tinhas colocado, de falar a morte foi assim, ele sofria desta forma, daquela outra forma, porque se eu estou em crise e leio essa notícia, isso pode ser um incentivador para que eu me mate. Exatamente. Ok? É diferente de falar sobre o suicídio e falar daquela pessoa que se matou. E nós não sabemos se eu realmente vou estar em crise ou não naquele momento. Então, tem lá uma notícia sobre a forma como a pessoa se matou e o que ela estava sentindo, assim por diante. Nossa, ele teve a coragem de fazer isso, vou fazer. Nós podemos falar sobre o suicídio, abertamente sobre isso. E o CVV tem cartilhas falando abertamente sobre o suicídio. E, inclusive, dirigido às escolas para que os professores possam conversar com seus alunos a questão do suicídio e possam entender as motivações que levam uma criança, por exemplo, a buscar o suicídio como solução. Há pouco eu falei que
que o suicídio também é uma forma de comunicação, tá? E nós entendemos que a pessoa quer matar o problema continuando viva, como nós vimos na entrevista há pouco, tá? Ela quer matar o seu problema, mas continuar viva. Então, se nós falarmos abertamente que existe o suicídio, que ele é uma realidade, mas que existe uma maneira de prevenir, tá? Nós estamos contribuindo para a redução. Porque nós que estamos próximos de uma pessoa que pensa em suicídio, muitas vezes nós não conseguimos entender o que está se passando com ela, o universo dessa pessoa, como essa pessoa funciona. Ela funciona diferente de mim. Eu tenho um funcionamento, ela tem outro. Então, na medida em que nós começarmos a falar do suicídio, como Isaac falou da questão da AIDS, do câncer mais ultimamente, tá? O que estão acontecendo? Nós estamos reduzindo os índices. Hoje nós temos no Brasil uma taxa muito alta de suicídio, um suicídio a cada 45 minutos. E ainda levamos em conta que nós temos de mais ou menos 25 tentativas por hora. Vocês imaginam quantas pessoas são tiradas do seio da família ou dos locais de trabalho para internações hospitalares, tá? E essas pessoas que tentam o suicídio saem mutiladas muitas vezes e são estigmatizadas pela própria sociedade. Aquelas pessoas com quem elas convivem passam a ser estigmatizadas e se retraem muito mais. Então, na medida em que profissionais atuam e possam entender o que está se passando e ONGs possam se colocar à disposição, como o CVV e outras que existem e que fazem a prevenção, tá? Nós começamos a aliviar a tensão dessas pessoas. Elas começam a ver que além da tentativa do suicídio, existe uma nova possibilidade para ela, que é falar e desabafar. E complementando a mídia, a imprensa, enfim, de forma geral, ela pode certamente contribuir muito para a prevenção e a diminuição do índice de suicídio, se ela contribuir para a análise da função do suicídio, a serviço de que está este comportamento. E isso é muito singular, vai depender de cada pessoa, mas poder falar de uma forma aberta sobre qual é a função. Até porque se realmente a pessoa nota que é lidar com o sofrimento que ela existe, que ela tem, a própria imprensa pode ajudar, ok, será que isso vai realmente lidar com o teu sofrimento? Para ajudar que a pessoa consiga notar que talvez aquele comportamento que ela pretende fazer não vai cumprir com a função que ela pretende que o comportamento tenha. Isso. Essa pessoa que ela está numa situação de sofrimento, ela geralmente ela procura ajuda, ela já está no seu limite porque ela já procurou ajuda e não teve? Ou às vezes essa pessoa ela também não procurou ajuda e já resolveu por isso sozinha? O CVV ele oferece um trabalho muito simples, que é conversar com a outra pessoa, tá? Nós não temos BINA, nós não temos nenhum sistema de gravação da identificação da outra pessoa, tá? Então ela pode se sentir muito à vontade para conversar com o voluntário sem se identificar, tá? Então ela liga para o CVV, o voluntário começa a atender ela com o CVV, bom dia, boa tarde ou boa noite, e a pessoa começa a conversar e contar a história de vida dela, tá? Neste momento, ela começa a se sentir mais aliviada em função daquilo que está acontecendo com ela. Bom, muitas pessoas não nos procuram e poderiam nos procurar. Primeiro, por não conhecer o trabalho. Segundo, por vergonha ou por medo de ligar e ser identificada, ou por entender que o problema dela é tão bobo que não merece ligar. Tá? Mas no momento em que ela liga, ela é única e nós vamos tratar ela como uma entidade isolada, anônima. Mas isso tem que partir da pessoa, quer dizer, como é que os familiares também podem ficar atentos? Existem alguns comportamentos, alguns indicativos, sinais que outras pessoas realmente podem notar. Um primeiro sinal muito interessante de nós notarmos tem a ver com a desesperança, a ideia de que o futuro não tem solução. Isso é um alerta vermelho, digamos assim, as coisas não estão bem. Nós precisamos da esperança mesmo que a vida esteja uma desgraça. E ela nos mantém na ideia de que não, eu vou atrás de solução. Agora, se o familiar notar, se amigos notarem, se profissionais notarem que não há esperança em melhora, sinal amarelo. E daí aciona profissionais de saúde que possam auxiliar esta pessoa a ver formas, não de ter esperança, mas de solucionar o problema que pode estar causando agora. Tá certo, professor. Bom, no próximo bloco tem mais entrevista aqui no estúdio, aqui no Conexão Saúde. Um instante só, nós já voltamos.
Estamos de volta com o Conexão Saúde. No programa de hoje, nós estamos falando sobre um assunto delicado, o suicídio. E para nos trazer mais informações sobre o tema, estão conosco o Igor da Rosa Finger, professor do curso de Psicologia da Unicinos, e ainda Anildo Fernandes, coordenador nacional do CVV, e Isaac de Araújo, membro da Comissão de Divulgação da ONG. Bom, e nós estamos aqui com uma turma, né, Joyce, nos assistindo, uma turma do curso de Psicologia, que é do professor Igor. Estão acompanhando todo o assunto e eles têm uma questão bem pertinente para fazer aos nossos membros aqui do CVV. Como é que funciona a capacitação de vocês? Existe algum tipo de preparo realmente para vocês serem voluntários, Anildo? Sim, nós vamos iniciar uma nova turma de voluntários agora, no dia 22 de agosto, formando novos voluntários para trabalhar conosco. O que o candidato precisa? Ser maior de 18 anos e ter uma disponibilidade mínima de 4 horas e meia semanal para fazer um plantão. O curso ele se estende em torno de 17 encontros, tá? Sempre em sábados de manhã, no plenarinho da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, onde nós vamos dar a capacitação. No primeiro encontro, nós vamos conversar sobre o que é o CVV, como é que ele funciona, detalhes nesse sentido. No segundo, nós já vamos falar quem é a pessoa que procura o CVV, o que ele quer e o que ele não quer, o que incomoda ele numa relação de ajuda. No terceiro encontro, nós vamos falar quem é o voluntário, o que ele precisa trabalhar nele, por exemplo, preconceito, tolerância, aceitação, né? No quarto encontro, nós já começamos a conversar sobre o processo de relação de ajuda. Como é que nós conversamos com a outra pessoa? E essa conversa com a outra pessoa não é uma conversa interrogativa do porquê que está acontecendo isso contigo, mas o que tu está fazendo, o que a tua família está te dizendo. Não, nós trabalhamos com respostas compreensivas de conteúdo ou de sentimento, onde a pessoa começa a conversar conosco e a gente vai devolvendo a ela o que ela nos disse. Tá? Então, nesses encontros, nós vamos aprofundando a cada encontro esta relação de ajuda, partindo das coisas mais simples. Por exemplo, onde é que é o CVV, o que ele faz, quantos voluntários tem, para que os candidatos possam ir se familiarizando com essa técnica até o momento em que nós vamos falar do suicídio, tá? Onde a pessoa expressa ao telefone ou pessoalmente, porque nós fizemos atendimento pessoal também, tá? Ela expressa claramente dizendo, eu quero me matar. E como nós vamos conversar com uma pessoa nesse caso? Como é que é para vocês, Isaac, lidar com isso? Quer dizer, a pessoa está numa situação limite, como é que fica também o teu emocional para lidar com isso? O importante é que o CVV, viu, o nosso emocional, ele é trabalhado. No mês, nós temos reuniões de grupo. Então, esse é trabalhado o que, sem se identificar, sem relatar, o que aquele voluntário passou, ouviu. Então, é trabalhada a mente dele, o interior dele também. Nós somos trabalhados. Se reunimos em grupos, né, dividido, vamos dizer, temos 40 voluntários. Tem 5 grupos de 10. E a gente se reúne ali sem identificar as ligações que houve, mas o que me atingiu. Então, nós somos trabalhados para isso. Esse é o diferencial, né? Que a ONG é muito organizada. Eu faço parte de outras, mas o CVV eu admiro pela organização e pelo trabalho, pelo apoio que dá aos seus voluntários para desempenhar o trabalho contingente, sem dar a solução, mas amenizando a outra pessoa. Um trabalho bem sério, né? Bom, e a gente sabe que o suicídio entre crianças, adolescentes e idosos, né, ele é mais recorrente. Professor, por que a gente tem uma explicação para isso, né? Por que nessas faixas etárias, então, o suicídio acaba sendo mais recorrente? Claro. O primeiro ponto que é importante nós notarmos é que esses estudos, eles são chamados estudos de correlação. Existe uma comparação de que nessa idade, enfim, pessoas tendem a se matar mais. Mas nós não chegamos muitas vezes nesses estudos a saber a causa. Outros estudos buscam saber um pouco da causa. E o que nós sabemos é que tanto a adolescência quanto ali entre 50, 45, 50 anos e também mais a 60, 70 anos, são fases de mudanças do ciclo do desenvolvimento humano. E toda mudança gera uma crise. A crise vem da mudança, né? A mudança vem da crise, na verdade. E na adolescência e nessas outras faixas etárias são situações de crise. E em uma situação de crise é que vem as ideias de como é que eu vou solucionar esse sofrimento que eu sinto.
Só que é afunilado a estratégia de solução para, ok, eu estou muito mal, eu estou depressivo, não há nada mais que vale na minha vida, pessoas que eu gostaria não estão mais comigo, gostaria de viver não estão mais comigo, não tem mais nada de importante, vou me matar. Então está muito mais associado, provavelmente, às mudanças do ciclo vital que as pessoas se encontram, essa correlação com a adolescência e também com a crises da idade adulta. Também tem incidência nessa questão de regiões mais frias, onde faz mais frio, isso também acontece, professor? Sim, acontece. Existe uma forte correlação entre lugares que são mais frios e que têm menos exposição de sol, que faz com que as pessoas tenham uma diminuição do seu estado de humor, há uma depressão maior, muitas vezes associado inclusive com diminuição de vitamina D, ou seja, aspectos biológicos que afetam o aspecto emocional de humor, que faz com que a pessoa esteja triste e veja o mundo cinza. E a única solução para tentar lidar com esse sofrimento pode ser, sim, comportamentos suicidas ou até para-suicídio. E acho que é importante também a gente fazer, diferenciar, né, o suicídio do para-suicídio, né, professor? Perfeito, perfeito. Isso é uma coisa interessante, uma questão interessante, porque muito provavelmente nessas contabilidades aparecem apenas contabilidade de suicídio, que suicídio é o comportamento que eu tenho ou a tentativa de comportamento que eu tenho realmente a intenção de acabar com a minha vida. Isso é suicídio. E para-suicídio são comportamentos que eu tenho que não têm a intenção de acabar com a vida, mas acaba levando a isso. Então, são situações em que eu estou sob efeito de alguma droga e ando a 200 km por hora na freeway, sem cinto de segurança e pá, tem um acidente. Eu não queria me matar, eu só queria curtir a vida. E pronto, acabei me matando. Ou diversos outros comportamentos que são comportamentos de risco, em que a pessoa não tem o seu cuidado de vida, mas não tem intenção de me matar. Esses são comportamentos para-suicidas que também precisam estar atentos para que possa ter intervenções muito semelhantes aos comportamentos suicidas. Nós temos uma situação que é o trabalho de CVV, que é um trabalho de prevenção. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em cada 10 suicídios, 9 poderiam ser evitados, desde que se oferecesse condições adequadas para que aquela pessoa pudesse desabafar e conversar o que está acontecendo. Bom, o CVV faz então a prevenção. Alguns postos, como Novo Hamburgo, por exemplo, criaram um trabalho de pós-venção, que é através do grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio. Porque nós sabemos que nós temos o sobrevivente de si mesmo, aquele que tentou e não foi a óbito, mas também temos o sobrevivente, aquele que perdeu um familiar ou um ente querido por suicídio. E a gente se reúne uma vez por mês com essas pessoas, tá? Para que eles possam falar abertamente das coisas que lhe incomodaram ou de que lhe levaram à busca do suicídio como uma solução. Tá? Um aspecto para complementar essa intervenção pós-prevenção é que é muito importante que o profissional que atenda, que acolha esse profissional, ele tenha a possibilidade também de notar sobre que suicídio é esse que nós estamos falando. Não colocar todos os suicídios no mesmo saco. Existem, em muitos casos, pessoas que estão sofrendo de um transtorno mental. E a intervenção pós a momento de crise varia de acordo com o transtorno que a pessoa possa ter. Tá certo, professor. Para a gente encerrar, então, Isaac, qual o contato, então, que as pessoas podem fazer com o CVV? CVV é Novo Hamburgo, viu? É o 3065-4111 ou 141. 24 horas e, pessoalmente, das 8 às 18 horas. Ou www.cvv.org.br. Também por chat. Por VoIP. Isso. Por mais o quê? O chat, o Skype, o posto virtual que nós temos também está no site. Entram ali, vocês... Por e-mail, atendimento por e-mail. Nós temos algumas situações de pessoas que preferem o atendimento por e-mail, tá? E o atendimento por chat ou por Skype no posto virtual. Nós estamos para receber um outro telefone gratuito que está num processo ainda de liberação, porque nós entendemos que desgosto, desespero, angústia não marca a hora. Então nós temos que nos colocar à disposição da outra pessoa nas 24 horas do dia, nos 365 dias do ano, para que ela pegue o telefone e ligue como 141, que o Isaac acabou de falar, ela possa ter um número tridígito e faça a memorização. Liga e é atendido. Tá certo, então, bom, muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações. Até o próximo encontro. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Conexão Saúde de hoje fica por aqui. Para conferir essa e outras edições, acesse o nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Até o próximo programa. Tchau.